curso com você, em que eu tenho a grata missão de trabalhar com o tema direito penal. Meu nome é Arthur Trigueiros, eu sou procurador do Estado de São Paulo e, como eu já lhe disse, eu tenho essa grata missão de trabalhar com uma matéria muito interessante que é o direito penal. Se você nunca teve contato antes com o estudo do direito penal, é importante você saber de plano o seguinte: o direito penal, ele se fundamenta, o estudo do direito penal se fundamenta basicamente sobre dois pilares: sobre o estudo do crime e sobre o estudo da pena. Crime e pena são os dois pilares fundamentais do estudo para o direito penal. Só também para você saber, crime e delito são expressões sinônimas, tá bem? Então, se você ler lá delito ou crime, são expressões absolutamente sinônimas. Tá legal? Professor, e o que é crime? Você vai estudar mais à frente comigo a questão do fato típico. E lá você vai perceber em que consiste a prática de uma infração penal, de um crime ou de uma contravenção penal. Mas para você compreender o estudo do crime, depois o estudo da pena, antes disso, é necessário nós falarmos um pouquinho a respeito da lei penal. Lei penal, tá certo? E para estudarmos a lei penal, vamos começar a trabalhar com alguns princípios que regem o direito penal, tá bem? Temos duas frentes para estudar a respeito da lei penal: a lei penal no tempo e a lei penal no espaço, tá bem? Começando nessa nossa aula com a aplicação da lei penal no tempo. Mas para a compreensão da aplicação da lei penal no tempo, você tem que estudar comigo dois princípios do direito penal. Acompanhe na tela comigo. O estudo da aplicação da lei penal no tempo passa necessariamente pela análise de dois princípios basilares do direito penal. Primeiro, o princípio da legalidade e depois o princípio da irretroatividade prejudicial, também chamado de princípio da retroatividade benéfica. Começando aqui com o primeiro, com o princípio da legalidade. O nome já diz, princípio da legalidade. Legalidade lembra lei. Em matéria penal, o princípio da legalidade é muito importante porque ele enuncia o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Perceba aqui que eu destaquei duas vezes a ideia da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Voltando aqui comigo, em simples resumo, os crimes e as penas decorrem necessariamente de lei, tá certo? Nós não podemos criar um crime sem que a lei anteriormente tenha definido determinado comportamento como um crime. Não cabe a mim, não cabe a você, futuro auditor, futuro analista, dizer o que é crime ou o que não é crime. Isso é uma atribuição, é uma competência da lei. Não é o juiz que vai dizer no caso concreto: ah, o Arthur praticou um crime ou o João praticou um crime. Não. Quem diz se determinado comportamento do ser humano constitui ou não um crime é a lei. E isso nos traz grande segurança jurídica, tá certo? Para que não haja risco de arbitrariedade, nem risco de discricionariedade, vem a Constituição Federal lá no artigo 5º, inciso 39, e nos diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. A definição dos crimes e a cominação das respectivas penas é uma atribuição da lei, tá certo? Um segundo ponto importante ainda a respeito do estudo da aplicação da lei penal no tempo, que é o objeto dessa nossa aula, diz respeito à chamada retroatividade benéfica ou irretroatividade prejudicial.
que é o seguinte: uma lei, uma vez criada, ela é concebida para reger fatos futuros. Então, se uma lei entra em vigor hoje, ela vai passar a regulamentar fatos de hoje para frente. Fatos anteriores a essa lei não serão regulados por essa lei. Essa é uma explicação muito fácil, tá certo? Se uma lei é criada na data de hoje, ela vai gerar efeitos de hoje para frente. Não é óbvio isso? Não é evidente? Uma lei gera sempre efeitos futuros. No entanto, em matéria penal, isso não é tão simples. O legislador e a Constituição Federal nos dizem o seguinte, que a lei penal ela não pode retroagir, ela não pode voltar. Em resumo, uma lei editada na data de hoje, ela não pode ser aplicada para fatos anteriores à sua vigência, e sim para fatos da sua vigência para frente. Só que em direito penal não é bem assim. A lei penal não pode retroagir, salvo se ela for benéfica ao réu. Voltando na nossa tela. Então nós conseguimos extrair uma regra que é a seguinte: a lei penal é irretroativa. A lei penal não se volta a regrar fatos passados. A lei penal é irretroativa, ou seja, ela não se aplica ao passado. Tá bem? Essa é a regra geral. E essa é a regra das leis em geral no Brasil. Uma lei penal, uma lei civil, uma lei tributária, a rigor, ela não se aplica ao passado, a fatos passados, anteriores à sua vigência. No entanto, tem uma exceção em direito penal. E a exceção é a seguinte: a lei penal retroage, ou seja, se aplica a fatos passados para beneficiar o réu. Então, em direito penal, nós temos essa ressalva. A lei penal, a rigor, é irretroativa, ou seja, ela não gera efeitos para fatos passados, salvo se essa lei de alguma forma puder beneficiar o réu. Tá bem? A isso dá-se o nome de princípio da irretroatividade prejudicial, ou seja, a lei penal não pode retroagir para prejudicar. Ou princípio da retroatividade benéfica. A lei penal vai retroagir quando ela puder beneficiar o réu. É o que nos diz o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal e também o artigo 2º do Código Penal. Tá bem? Voltando aqui comigo, então, esses são os dois pilares fundamentais a respeito da aplicação da lei penal. O princípio da legalidade e o princípio da retroatividade benéfica ou da irretroatividade prejudicial. Mas vamos avançar aqui no nosso estudo. Na sua tela, como eu havia já anunciado, o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e no artigo 1º do Código Penal, enuncia exatamente que não há um crime sem uma lei que anteriormente o defina. Também não pode existir nenhuma pena sem que haja uma prévia cominação legal. Tá bem? Significa dizer, então, que nós vivemos sob o império da lei. Vivemos em um Estado democrático de direito. Um Estado de direito é um Estado regido pela lei. E em matéria penal não é diferente. Não pode existir um crime sem uma lei que anteriormente assim o defina. Não pode existir uma pena sem uma lei que a preveja. Mas, professor, quando eu digo que não há crime sem lei anterior, ou seja, uma lei penal que anteriormente o defina, o que é que nós entendemos por lei penal? Qual o alcance da palavra lei que a Constituição Federal nos traz? Não há crime sem lei anterior que o defina. Que lei é essa? Não há discussão a respeito do tema. Essa lei pode ser uma lei complementar
ou uma lei ordinária, tá bem? Em matéria penal, somente lei complementar ou ainda uma lei ordinária é que poderão criar crimes e penas, tá bem? Somente leis complementares e leis ordinárias podem definir crimes e cominar penas, tá bem? Professor, e as medidas provisórias? Medida provisória é ato do chefe do Poder Executivo. Embora a medida provisória tenha força de lei, ela não é lei. Então vamos entender por lei penal somente as leis complementares e as leis ordinárias. As medidas provisórias, que são editadas pelo chefe do Poder Executivo, elas não podem tratar de direito penal. Assim como os decretos legislativos, que são os instrumentos normativos das casas legislativas, lá do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, assim como as resoluções. Tá bem? Decretos legislativos e resoluções, assim como as medidas provisórias, nunca poderão tratar de direito penal. Tá bem? Então, voltando aqui comigo, o princípio da legalidade deve ser interpretado da seguinte maneira: não há crime sem lei complementar anterior ou lei ordinária anterior que o defina. Somente leis complementares e leis ordinárias podem definir crimes e cominar penas. Medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções não podem tratar de direito penal. Tudo bem? Entenderam por enquanto? Sim. Mas com isso, vamos avançar aqui. Se nós falamos há pouco do princípio da legalidade e do princípio da retroatividade benéfica, agora vamos falar desse segundo princípio, chamado de princípio da retroatividade benéfica ou da irretroatividade prejudicial. Na sua tela, o fundamento desse princípio da retroatividade benéfica vem no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40 da Constituição, repetido também no artigo 2º do Código Penal. E o que esse princípio enuncia é o seguinte: traz uma regra e traz uma exceção. Qual é a regra em matéria penal? A lei penal não pode retroagir. A lei penal não alcança fatos anteriores à sua vigência. A lei penal não alcança fatos anteriores à sua vigência. A lei penal vale de sua edição para frente, não atingindo fatos anteriores, salvo se essa lei de alguma forma puder beneficiar o réu. Voltando aqui comigo. Então, se você praticou um crime ontem, tá certo? Você praticou um crime ontem, e esse crime na data de ontem era punido com 1 a 2 anos de prisão, 1 a 2 anos de reclusão. Na data de hoje, muda a lei penal e passa a dizer o seguinte: aquele crime que ontem era punido de 1 a 2 anos de reclusão, hoje é punido com 6 meses a 1 ano de reclusão. Mas espera aí, a pena era de 1 a 2 anos, agora foi de 6 meses a 1 ano. Essa lei nova, a rigor, não poderia alcançar fatos anteriores. Mas ela é benéfica para quem praticou crimes na data de ontem? Sim, ela é melhor para o réu e, portanto, ela pode retroagir. Você entendeu o raciocínio? Toda lei penal que de qualquer modo puder favorecer o agente delitivo, o réu, ela retroage e, portanto, ela vai alcançar fatos anteriores à sua vigência. Tá certo? Na tela para a gente avançar. Uma pergunta relevante é a seguinte: professor, depois que um processo se encerra, depois que um processo transita em julgado, se vier uma lei penal benéfica, mesmo depois de o processo se encerrar, de o processo já ter transitado em julgado, ela vai retroagir? Ela pode retroagir? E a resposta é sim. A resposta é sim. Mesmo após o trânsito em julgado, perfeitamente possível que a lei penal retroaja
para beneficiar o réu. Voltando aqui comigo. Eu pratiquei um crime, fui condenado a uma pena de 2 anos de reclusão, tá certo? Comecei a cumprir essa pena, mas de repente vem uma lei penal e muda a pena daquele crime que eu pratiquei anos atrás. E a pena que era de 1 a 2 anos de reclusão agora passa a ser de 6 meses a 1 ano. Mas espera aí, eu fui condenado a 2 anos. Agora a pena máxima é de 1 ano. O que tem que acontecer comigo? Ah, professor, não pode acontecer nada, porque esse seu processo já se encerrou. Você, inclusive, já está cumprindo pena? Resposta não. O trânsito em julgado em matéria penal, no direito penal, ele não constitui um obstáculo para que a lei penal possa retroagir quando ela puder, de qualquer modo, beneficiar o réu. Tá certo? Então, mesmo depois do trânsito em julgado, a lei penal pode sim retroagir sem qualquer problema. Ok? E voltando na tela. Professor, qual juízo é competente para aplicar a lei penal benéfica? Resposta muito fácil. Qual é o juízo competente para aplicar a lei penal benéfica? O juízo perante o qual o processo estiver em andamento. Se o processo estiver em andamento em primeira instância, cabe ao juiz de primeira instância. Se o processo já estiver em segunda instância, em um tribunal, compete ao juízo de segunda instância, ao tribunal aplicar a lei benéfica. Se o processo já estiver em fase de execução, ou seja, o sujeito está cumprindo pena, também compete ao juízo da execução penal aplicar a lei benéfica. Tudo bem? Ok? Voltando aqui comigo. Então estudamos os 2 princípios basilares do direito penal. Vamos falar agora sobre uma questão importante da aplicação da lei penal no tempo, que diz respeito ao conflito de leis penais. Conflito de leis penais, ou conflito intertemporal de leis penais. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho hoje uma lei que define um determinado crime. E na data de hoje eu pratico um crime, tá certo? Com base naquela lei penal. Tempos depois, aquela lei penal que era considerada ou que considerava determinado comportamento como crime, ela é revogada. Ela deixa de existir. Passa, então, o direito penal a não mais se importar com aquele comportamento que até então era considerado criminoso. O que acontece? Eu pratiquei um crime, mas hoje aquele meu comportamento não mais é considerado criminoso. O que é que acontece? E se eu pratico um crime hoje, com base numa lei penal que está em vigor hoje, tempos depois entra em vigor uma lei penal que diminui a minha pena? O que vai acontecer? E se eu tiver o inverso? Eu pratico um crime hoje, com determinada pena, dali um tempo entra em vigor uma lei que amplia ou que aumenta a pena daquele crime. Qual lei o juiz vai aplicar? Para essas situações, nós temos o chamado conflito de leis penais no tempo. Acompanhe na tela comigo. Conflito de leis penais no tempo. Eu tenho 4 situações em que o juiz, em que o operador do direito poderá se deparar com um conflito de leis penais. Ou seja, eu terei 2 ou mais leis, tá certo? 2 ou mais leis, e o juiz vai ter que se deparar com essa situação. E aí, qual lei eu vou aplicar? Primeiro fenômeno do conflito de leis penais no tempo é chamado de abolitio criminis, que nada mais é do que uma lei posterior ao fato criminoso que deixa de considerá-lo criminoso. É a chamada lei posterior supressiva de incriminação. Aquilo que era crime deixa de ser crime. Um bom exemplo é o adultério. Se você abrir o seu Código Penal no artigo 240, você vai verificar lá que o crime de adultério foi revogado no ano de 2005, tá bem? O adultério não é crime mais no Brasil desde o ano de 2005, tá bem? Então, se o sujeito praticou o crime de adultério e posteriormente o adultério deixa de ser considerado crime,
Essa abolitio criminis, essa lei que deixou de considerar o fato como criminoso, ela vai retroagir, porque ela é uma lei benéfica para o réu. Tudo bem? Segunda situação, também descrita em latim, e é assim que pode cair na sua prova, é a chamada novatio legis in melius. Melius lembra melhor. É a lei posterior que de qualquer modo puder beneficiar o réu. Por exemplo, uma lei que venha a reduzir a pena daquele crime. Se eu tenho uma lei posterior melhor, portanto benéfica, ela também vai retroagir. Lembre-se que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então a lei posterior benéfica sempre retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Situação inversa acontece na novatio legis in pejus. Pejus, lembra? Pior, prejudicial. É a lei posterior que de qualquer modo puder prejudicar o réu, como por exemplo, uma lei que venha a aumentar determinada pena. Nesse caso, essa lei será irretroativa. Tá bem? Essa lei não pode retroagir. Essa lei não pode retroagir. Portanto, a lei que estava em vigor no momento do crime é que vai ser aplicada, já que essa lei posterior é irretroativa. E finalmente nós temos a novatio legis incriminadora. É a lei nova incriminadora. É uma lei que passa a criminalizar uma conduta que até então não era considerada criminosa. Evidentemente, essa lei também é irretroativa. Se eu pratico um comportamento ontem, e ontem não era crime, só passa a ser crime na data de hoje, é lógico que essa lei não pode alcançar fatos anteriores. Tá bem? Essas são as 4 situações que nós estudamos no chamado conflito de leis penais no tempo. Voltando aqui comigo. Por que esse nome, conflito de leis penais no tempo? O juiz se depara com uma situação conflituosa. Qual lei eu aplico? A lei que estava em vigor quando o Arthur praticou o crime? Ou a lei que está em vigor na data de hoje? Tudo vai depender da natureza dessa lei. Se for uma lei benéfica para o réu, ela vai para trás, retroage. Se for uma lei na data de hoje que, comparada com a lei vigente à época do fato, é uma lei pior, ela não retroage e é a lei antiga, que estava em vigor no momento do fato, que será aplicada diante do caso concreto. Tá legal? Uma outra situação aqui que se pode questionar é o seguinte: é possível que um juiz combine leis penais? O juiz pegue parte de uma lei, parte de outra lei e faça uma junção das partes benéficas, somente das partes favoráveis ao réu, e deixe de aplicar o restante? Será que então um juiz poderia pegar uma lei A, uma lei B, essa lei A tem uma parte boa para o réu e essa lei B tem outra parte boa para o réu? O juiz pega um pedacinho dessa lei A, um pedacinho dessa lei B e aplica esses 2 pedacinhos para o réu. Somente as partes favoráveis o juiz aplica e as partes prejudiciais o juiz ignora. O que é que a doutrina e a jurisprudência majoritárias sustentam? Que o juiz não pode combinar leis penais. Ainda que houvesse uma combinação benéfica ou uma combinação somente das partes boas de 2 ou mais leis. Haveria uma vedação porque o juiz não pode legislar. Quem legisla é o poder legislativo. O juiz não pode legislar. O juiz não pode criar uma lei. Portanto, a chamada combinação de leis penais, também em latim chamada de lex tertia, terceira lei, uma decorrência ou um resultado de uma combinação de leis anteriores, isso não pode existir. Tá bem? Voltando então aqui comigo. Fechamos aqui essa questão de aplicação da lei penal. E avançando aqui, só para nós conseguirmos encerrar a nossa aula, vamos falar agora do chamado tempo do crime. Tempo do crime. Quando é que se considera praticado um crime? Eu, Arthur, na data de hoje,
saco uma arma e efetuo 2 disparos numa pessoa. Essa pessoa é socorrida, é levada para um hospital, fica internada 10 dias e morre daqui 10 dias. Quando é que eu pratiquei o homicídio contra essa pessoa? Na data de hoje, quando eu pratiquei os disparos, quando efetuei os disparos, ou dali 10 dias quando a pessoa morreu? O que geralmente os candidatos entendem? Bom, um homicídio, ele vai se aperfeiçoar quando a vítima morrer. Então, o Arthur praticou o homicídio 10 dias depois dos disparos em que a vítima morreu. Mas na realidade não. O Código Penal, tratando dessa questão do tempo do crime, nos traz a resposta. Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado um crime no momento em que ocorreu a ação ou a omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, quando o sujeito praticou a ação ou a omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que me importa para dizer quando é que um crime foi praticado é o momento em que se praticou a ação ou a omissão, não importando o momento em que se constatar o resultado. Nesse particular, o artigo 4º do Código Penal adotou a chamada teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da atividade criminosa, no momento da ação ou da omissão, pouco importando o momento do resultado. Não me interessa, para definir qual foi o tempo de um crime, o momento em que se verificou o resultado. O que me interessa é o momento da ação ou da omissão, o momento da atividade. Lembre-se então dessa palavra, atividade. Considera-se praticado um crime no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Nós não podemos confundir tempo do crime com consumação do crime. Quando é que um crime se aperfeiçoa? Quando é que um crime se consuma? Então, um bom exemplo é um homicídio. Os disparos aconteceram no dia 10 de janeiro de 2018, por exemplo. Só que a morte aconteceu em 18 de janeiro de 2018. Os disparos aconteceram em 10 de janeiro de 2018. A morte aconteceu em 18 de janeiro de 2018. Pergunto, qual é o tempo do crime? Ou seja, quando é que esse homicídio foi praticado? Esse homicídio foi praticado no dia 10 de janeiro ou no dia 18 de janeiro? Ah, professor, o homicídio se consuma com a morte da vítima. A vítima morreu só no dia 18 de janeiro de 2018. Tudo bem. Aqui, 18 de janeiro de 2018, é o momento da consumação do crime. Você vai estudar comigo isso mais à frente, quando é que se considera consumado um crime. Agora, embora o homicídio se consume com a morte da vítima, ele foi praticado em verdade aqui, no momento dos disparos, no momento da ação. Significa dizer que eu pratiquei este crime contra a vítima no dia 10 de janeiro de 2018 e não no dia 18 de janeiro de 2018. Porque o Código Penal adota, em matéria de tempo do crime, ou seja, quando o crime foi praticado, a teoria da atividade. Considera-se praticado um crime no momento da atividade criminosa, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá bem? Voltando aqui comigo, então com isso concluímos esse nosso primeiro encontro de direito penal, em que trabalhamos com a questão da aplicação da lei penal. Agradeço sua atenção, bons estudos e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.